Oi, gente. Nossa, tava uma coisa estranha. Eu vou tentar então agora pedir para a Loren entrar aqui. Vamos aguardar, ver se a Loren vai entrar. A Loren é psicanalista mineira, me convidou para essa live. Vamos ver se eu consigo convidá-la. Ah, tá. Acho que vai dar certo. E vamos lá, vamos ver, acho que a Loren pode aceitar. Oi, Bia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e Que você? bom que deu certo, né? Fiquei preocupada aqui, mas que bom que não deu certo. Tudo Acabou bom, que você teve Loren? que chamar. Tudo bem, conseguimos então conversar. Esses atrapalhamentos de internet, de aplicativo, sempre É, acontecem. não, isso nunca. Pois é, eu não achei que isso fosse acontecer, não consegui começar a live, mas deu É, certo. Bom, sim, porque eu dou muita aula online e tudo, sempre tem alguma coisa, sabe? No Zoom. isso mesmo. Que bom, né, que a gente conseguiu, né, Loren? Que bom. Inclusive, estava lendo o seu texto, Bianca, assim, muita coisa, né, que dá vontade de conversar, assim. E Aham, aí, só para começar, a gente não teve ocasião de se conhecer pessoalmente ainda, né? aham, Mas eu conheci você pelas redes sociais também, pelas publicações, achei muito interessante, né, assim, essa aham. perspectiva. E acho que é isso que é a proposta da gente discutir hoje, né, um pouco sobre essa perspectiva é, do eu, né? Como é que funciona isso, né? A questão do eu na arte, na psicanálise, né? Esse eu fragmentado, Sim. esse eu dividido, né? E você trabalha muito isso na questão, né, autobiográfica, como é que isso se coloca, né? E aí, escutando você, eu pensei essas duas artistas, né? Uma que trabalha com cinema, e a outra é artista, né? A Naomi e a Sophie, Uhum. porque achei interessante a forma como cada uma lida com essa fragmentação do eu, né? Uhum. Bom, então pensei da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, assim, essa questão desse eu dividido, desse eu fragmentado, né? Uhum. Eu recolhi aqui só uma confusão de internet. Eu recolhi aqui alguns trechos, assim, né, do que você escreve, essa questão de uma experiência limite, Uhum. e aí escapar-se pelo olho do mundo, né, alguma coisa assim que sugere um íntimo por fora, né, um íntimo que vai para Uhum. fora, assim, Sim. da pele ao coração, então alguma coisa da superfície do interior, né, essa coisa bem topológica mesmo, essa coisa do não lugar, de uma identidade desalojada, esse eu que escapa, enfim. Falar um pouquinho pra gente Aham. sobre Loren, essa. obrigada. Fiquei feliz que deu certo. Obrigada pelo Eu convite também. da gente conversar. Eu sou mineira também. Eu sou É, mineira da Zona da Mata, de que Descoberto, ótimo. uma cidade da Zona da Mata, do lado de Cataguases, que aparece no filme do Cal Guimarães e do Pablo Lobato, que se chama É, Acidente. que ótimo. Então tem a coisa mineira também. Então, Ótimo, pois então é. queria agradecer então a Loren, que é Eu que agradeço psicanalista, né, você. mineira também. Estive em E, São Paulo, achei que ia encontrar você, mas acabou pois que não foi é, na mesma época, né? eu estou falando aqui de Ribeirão Preto. Pois Passei é, a pandemia quase. aqui, fui em São Paulo tem umas 2 semanas ou 3, né, pela primeira vez, o primeiro movimento que a gente fez, mas estou falando aqui de Ribeirão. Então, queria te agradecer pelo convite, da conversa, pela leitura da Eu que te dissertação. agradeço. Eu venho pesquisando, desde o mestrado, né, essa ideia de biográfico atravessada pela psicanálise, né? Então, ao invés de autobiográfico,
Eu cunhei um termo desde o mestrado que se chama ato biográfico, para poder Ah, que pensar ótimo. justamente essa dimensão atravessada pela psicanálise, né? E aí, retomando a ideia inicial disso, vem do próprio Freud, o eu não é senhor em sua própria casa, Isso. né? Dessa Uhum. ideia do descentramento do eu. Então, partindo desse princípio, toda biografia, diferente da ideia de biografia do senso comum, ela parte dessa ideia de que o eu é sempre descentrado, né? E que é, Uhum. sobretudo, também uma ficção, né? Uma Uhum. Sim. possibilidade de ficção. Então, a Uhum. partir disso, eu escolhi e elegi alguns artistas para pesquisar. E você falou do título da pesquisa, da câmera pele ao abismo do coração. Eu escolhi esse título porque eu fui fazendo uma passagem por uma espécie de ética e estética dentro de cada poética desses artistas. Então, eu comecei na Naomi Kawase, que é uma Uhum. cineasta japonesa, que tem toda uma ideia que muitos críticos compartilham de câmera-pele, né? Porque a forma intimista com que ela filma o seu cotidiano, o cotidiano da tia-avó, que é a mãe adotiva. E aí eu vou para Agnes Varda, que é uma grande referência para Naomi Kawase, né? Uma grande artista, mais do que só uma cineasta, né? Uma realizadora de cinema. E aí eu passo para Sophie Calle e termino com Christian Boltanski, com uma série de trabalhos, mas sobretudo com um trabalho que se chama Arquivos do Coração, que é um work in progress que está numa ilha remota do Japão, na ilha de Teshima, e esse trabalho circulou pelo mundo, inclusive no Brasil, coletando as batidas do coração. É muito interessante a proposta, porque cada batida é única, né? Como a marca do dedo, né? Como é que se chama? A digital. A digital. E cada Aham. batida do coração diz algo desse corpo biológico, desse desamparo também entre o biológico e a linguagem, né? Então eu escolhi esses artistas para pensar essa ideia do que seria uma biografia, a ideia do biográfico na arte, atravessada por essa ideia básica da psicanálise, né? Que quando falamos de nós mesmos, né, o eu não coincide com o si mesmo. Isso, que é muito bonito. Isso, e, inclusive, assim, né, Bianca, a gente sabe, a gente estuda isso, mas é difícil experimentar isso, experienciar esse eu fragmentado, né? A nossa tendência é sempre de colar de volta, né? Então, as redes sociais, qual que é o seu perfil, quem que você é sempre essa tentativa imaginária de fazer essa cola, né? De você dizer quem você é, né? Sim, essa E unidade, todo né? é essa unidade, exatamente, né? E achei interessante, por exemplo, no cinema da Naomi Kawase, que ela usa a imagem que teoricamente é isso que cola, né? Para descolar, né? Assim, ela usa a imagem do corpo para descolar esse eu, né? Uhum. Sim, ela começa a filmar. É muito interessante a história da Naomi. Ela se sentia completamente perdida, um desamparo muito grande. Ela foi abandonada pelo pai e entregue pela mãe à tia-avó, que a criou. E ela fala Uhum. que era completamente perdida, sem esse referencial de algo que pudesse, esse dínamo ali do desejo, né? De algo que pudesse Sim. lançar ela ao mundo. E aí isso acontece no momento onde ela ganha uma pequena câmera. Ela ganha uma Super 8, né? Depois. E ela Ah, começa aos 18 anos a fazer os primeiros curtas experimentais com o próprio corpo, dentro da própria casa, no jardim da avó, com as coisas cotidianas, com os vizinhos. E isso é para ela essa espécie.
né, de mola propulsora que a arremessa nessa curiosidade pela vida, porque ela era muito melancólica. Entendi. Então, isso é Faz muito essa interessante. amarração, né, da imagem com a história dela, né? É. E a câmera cria uma mediação, ela fala da Sim, timidez dela extrema, de uma inibição quase impossível, né, de lidar na relação com o outro. A câmera é essa mediação também, né, essa coisa que se sim, interpõe ali, que comunica com o outro, é uma fronteira ali, mas que cria uma espécie de contato, mas também de proteção, né? sim. Uhum. É, que é isso, né? A gente tem que se virar como eu nesse sentido, né? Assim, se lançar ao mundo. Achei bonito no início do texto, né? Uma referência que você faz de Roland Barthes sobre viver em comunidade, mas não de forma homogênea, né? De cada um podendo ter a sua singularidade. Então, me parece que é isso, assim. É conseguir fazer uma ponte com o outro, né? E a Naomi faz isso pela câmera, né? Mas de uma maneira singular, que é uma Uhum, construção. uhum. E a Vardar fez isso de forma fantástica, né? Ela fala da relação dela com Jacques Demy, ela tem um documentário que se chama Os Catadores e Eu, onde ela fala dessa função, tem muito a ver com a psicanálise esse documentário. Inclusive, ela entrevista o Laplanche nesse, nesse documentário. 2 anos depois, ela faz Os Catadores e Eu, e 2 anos depois, ela faz um documentário que se chama 2 anos depois, que ela recebe tanto retorno do documentário Os Catadores e Eu, que ela resolve filmar isso também, né? Dar um estatuto fílmico. Ela vai filmar essa dimensão do resto. Então, o gesto das respigadoras francesas, no quadro do François Millet, né, que ela usa como referência, e esse gesto, então, ela vai conversar com chefes que cozinham só com cascas, com restos, com um sujeito que vive só do lixo, mas Ah, ensina e transmite algo a partir disso, né, dos restos do lixo, porque ele vai mostrar o desperdício e toda uma série de questões da sociedade contemporânea. Ela vai entrevistar o Laplanche no primeiro filme, no Catadores e Eu, sem saber que o Laplanche era um psicanalista famoso. A aham, esposa do Laplanche fez análise com Lacan, muitos anos. aham. E aí alguém conta para ela, depois que está pronto, Os Catadores e Eu e tal, né, um ano depois e tal, Vardar, mas você conversou com o Laplanche e tal. E aí ela fala, gente, o Laplanche, herdou uma vinícola e trabalhava com toda uma ideia do vinho orgânico, também dos restos e tal. E a Vardar estava interessada nisso. Então ela entrevistou o Laplanche como vinicultor. E aí alguém que Entendi. contou para ela que o Laplanche era o Laplanche e tal. Aí ela volta 2 anos depois e vai conversar com o Laplanche como psicanalista. E aí com a esposa do Laplanche, que ela conta do Lacan, que fez análise com o Lacan. E aí, nesse momento, Lore, é muito interessante uma articulação com a psicanálise, porque o Laplanche, a Vardar falou, nossa, mas isso do resto tem tudo a ver com a psicanálise, não? Ela pergunta para o Laplanche. E ele Ah, fala, tem tudo a ver, inclusive com um conceito meu, Vardar, que é uma ideia da glanage psicanalítica, que é uma ideia do Laplanche. E tem tudo a ver, né? Assim, o Benjamin fala que o artista é esse que está lidando com o resto, né? Disso que a gente chamou de cultura. O Lacan também falou, né? O analista sim. ocupa num determinado momento esse lugar de dejeto e a gente está lidando. Ele fala, a civilização é o esgoto, né? Porque o sujeito tenta encaixar de todos os modos na sociedade, né? E aí aquilo que sobra sem encaixe, né? Isso que essa satisfação sem utilidade, né? Que fica ali à margem, é isso que vai aparecer ali no psicanalista, né? Mas é isso que é interessante que eu acho, né, Bianca, assim, porque tem um eu que se quer ser, né?
e um eu que repete, um eu do real, que tem a ver com os restos, né? Assim, Uhum. que é inconveniente, né? Sim. Sim, é incômodo, né? Você viu a última tradução do texto do Freud? Eu achei Ah, magnífico, porque essa inquietante estranheza, esse exatamente, sinistro, é. todos esses desdobramentos da tradução condensados Uhum, nessa ideia de incômodo. O incômodo é uma sim, coisa que desaloja. Então, tem é, toda exatamente. relação com isso que a gente está construindo aqui, com essa ideia de que o Uhum, eu é uma coisa desconcertante, uhum, desaloja. Então, não é esse eu imaginário, como você bem colocou, exatamente. unificado, né? Ou numa O tentativa espelho, né? totalitária do das redes sociais, ou do imaginário. O eu é o incômodo, né? Nessa nova tradução, foi preciso o termo, né? Sim. Pois é, isso aparece no trabalho da Naomi, né? Acho que aparece bem. E depois eu pensei também a Sophie Calle, porque ela traz isso, assim, ela sai do eu propositalmente, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho dela, Uhum. como que é colocar isso. Calculadamente, né? Tem um É, jogo que ela encarna fazendo um uso e é divertida, sabendo disso, né? De que o eu é uma ficção, não é um lugar pronto, estanque, fixo. E ela vai uhum, jogando com isso e encenando. Tem uma mise-en-scène muito interessante no trabalho dela, que eu acho que tem uma articulação com a psicanálise, porque nos lembra desses papéis, dessas máscaras, dessas trapaças do eu, que a gente sim. precisa lidar com essa dimensão simbólica, imaginária e real do eu, desse lugar no mundo, né, Lore? Uhum. Sim. Como é que é? É o dela que ela faz, né? Assim, ela pede pessoas para escreverem a Não, resposta. eu citei o livro do Paul Stern, né, o Leviatã, porque a personagem é a própria Sophie Calle. Ela tanto Ah, acerta o próprio corpo nesse jogo com o outro, quanto, por exemplo, ela contrata um detetive para investigá-la. É fantástico. aham, sim. Né? Então, tem fotos do detetive que depois ele entrega a ela essas sombras, esses vultos, essa ideia do eu Sim. também como uma coisa de passagem, como um vulto, como uma encenação, né? Também essa relação do eu e do outro, né? Eu acho que é interessante também pensar que ela também encena isso, né? Ela também coloca isso em jogo. Tem um documentário sobre ela, eu acho que eu assisti no Festival do Rio em 2015, que é muito curioso porque Ah, até quando ela está sendo entrevistada para o documentário, tem sempre uma coisa ali que ela está jogando com algo, sabe? Como artista, essa crença no eu não existe para a Soficalha. Ela está sempre nessa espécie de jogo e de mediação. A gente usou a palavra, né? Esse jogo uhum, é a mediação da Soficalha. Assim como para Naomi sim. Kawase a câmera é a mediação, eu acho que ela Uhum, consegue, porque ela é o oposto dessa inibição da Kawase, uhum, né? Ela sim. consegue, e ela se veste, né? Ela vai para um bar, um bordel, e ela se veste de prostituta, de dançarina. Ela encena mil possibilidades, mil mulheres, mil eus, né? Sim, Sabendo que o ela eu canta é a isso, outra né? para ela mesma, né? Exatamente. É, e aí o episódio, né, que parece que, eu não sei se eu entendi bem, mas parece que o namorado termina com ela por e-mail, alguma coisa Ah, assim, sim. né? E Uhum. aí ela pede outras pessoas para escrever uma resposta. Eu achei isso tão interessante, né, Bianca? Porque normalmente o nosso sofrimento é porque a gente justamente está muito centralizado nesse eu, né? Nesse eu da imagem, nesse eu do que o outro pensa que eu sou, né? Então, o sofrimento ele vem direto no peito nesse sentido, porque a gente se coloca ali como esse eu centralizado. Achei tão interessante a solução dela de desviar desse golpe, vamos dizer assim, né, desse término,
e pedir outras pessoas para responderem. Então ela pulveriza esse eu e brinca de não ser ela também, né? Achei isso uma saída interessante, porque de fato a gente tem vários, né? Em alguns momentos a gente fala, também nem queria mesmo, né? Assim, não era isso. Quer dizer, a gente tem vários momentos quando alguma coisa nos atinge, mas a Uhum. gente precisa se identificar com um só e fica ali presa a essa questão de um sofrimento, né? Assim, Aham. Sim, e ela escapa esse disso, projeto né? é muito legal, né? O Cuide-se. Também já esteve no Brasil, no Sesc, né? Que ela já veio a Flip, ela e o ex, o Gregório Bullier, que depois escreve um livro, Resposta, né? O Convidado Surpresa. Foi chamado para essa festa e para essa encenação sem autorização dela, né? Mas ela nunca pediria mesmo, ela é uma artista. E ele fala isso. É muito interessante esse trabalho dela, justamente porque ela se descola, né, desse sofrimento, ela não se identifica imaginariamente, né? Isso é muito É, interessante nela. Alguém comentou aqui, o Gilson, foi meu aluno na FAP, falou que tem uma série dela também que ela convida as pessoas para irem dormir na sua cama e fotografar as pessoas. Então, esse incômodo, esse deslocamento por um simples gesto, por uma mudança de lugar, é muito louco isso, né? Porque a cama da gente é uma coisa muito particular. Tanto que a gente uhum, viaja, chega lá pelo 14º dia, você não aguenta mais. Pode ser um lugar sim. fantástico. Você fala, ai, que Uhum, saudade da minha cama, do meu travesseiro. Os objetos, a Sophie Calle sabe disso, ela faz uma série nos hotéis, onde ela se veste de camareira, faz ali uma negociação e entra nos quartos quando não tem ninguém. E fotografa esses vestígios, uma mala aberta, desarrumada, um quarto todo milimetricamente arrumado, esses vestígios do sujeito, né? Esses sim. efeitos do sujeito. Então é muito interessante como ela captura, né, isso, está divertida disso, que o sujeito você pode colher dele os efeitos, mas você não pode capturar, né, completamente. Exatamente. E como que a dimensão do olhar está colocada aí para as duas, né? Uhum. Exato, exatamente, sempre, não, para Naomi, para Vardar, para Soficar, e acho que o trabalho do Boltanski que tem uma lógica que se difere um pouco e se encaminha para uma questão do biográfico que pode tocar um outro ponto, que é o Boltanski, ele nasce no momento da abertura de Paris. Então, ele é um judeu, os pais perseguidos pelo nazismo, e ele fala no livro de entrevistas que ele se tornou artista o fato dele ser judeu, dos pais serem perseguidos, foi decisivo para ele ter se tornado artista. E aí a maneira Olha, como ele engendra isso na obra dele é muito singular. E isso está ali o tempo todo sendo tratado, tateado, elaborado da forma que é possível, né? Porque ele fala, fica sempre esse resto também, né? aham, Esse resto sim, inassimilável. Eu acho que até por ser artista ele sabe, né, que há sempre esse resto inassimilável e é com essa matéria também que o artista lida, né? Não, a ideia sim. de elaboração tem muito a ver com a ideia de uma elaboração psicanalítica mesmo, né? Que sobra algo, resta algo, é com É, esse real aí que a gente vai ter que se haver e inventar sim. um lugar no mundo, né? É, fiquei pensando nessa ideia assim de que o eu é uma ficção, né? É, sim e não, né? Fiquei pensando assim, é uma ficção que você pode fazer com esse resto, né? Talvez, né? Uhum, Mas uhum, tem uma marca irreal, então quando você uhum. fala desse artista, né, que tem esse trauma aí, né, que atravessa, e a Naomi também, né, e todos nós, esse trauma do encontro com a linguagem, né, encontro com o outro,
E a parte, então, assim, tem essa marca que é real, né? E que determina o eu de alguma forma, mas tem o que escapa, o que fica fora, né? E acho que é isso que fica fora, né? Essa que é a luta do sujeito que fica ali tentando incluir. É isso que é preciso fazer ficção, né? Acho que a arte vem daí, a autobiografia, aí você fala da autoficção, né? Vem dessa Sim. tentativa, então, de fazer com esses restos alguma coisa, né? Esses É por restos de isso eu eu. chamo de ato biográfico e não de Uhum, autobiográfico, né? A ideia sim. do ato, ela faz um Uhum, giro e traz uhum, essa ideia central da psicanálise, né? A gente fala do ato poético, do ato analítico, do ato uhum. artístico, né? E o ato Sim, biográfico é esse que sustenta esse tremor do eu, sustenta uma ideia de biografia a partir desse tremor do eu. Então, você pensa, como que é uma ideia de biografia canônica ou do senso comum? Ah, eu vou escrever um livro, uma biografia sobre um cantor. Eu vou, então, contar essa vida, os fatos. A gente sabe que para a psicanálise, essa historinha, né, que a gente conta, ela é uma historinha furada, é, sim, né? No sentido mais psicanalítico. Então, pensar o biográfico a partir desse furo e contornar isso, né? Sabendo que tem sim. um furo ali no meio. Uhum. Eu acho que é uma diferença fundamental para a gente pensar essa ideia que instaura algo do ato, né? A invenção e a inscrição no mundo, né? A invenção de uma vida como um ato poético, como um ato, né? Uhum. Como o ato lá em Lacan, que eu sempre cito esse exemplo, que é maravilhoso, não canso de repetir, tem um documentário que vocês acham no YouTube, está traduzido, que se chama O Encontro com Lacan, que são ex-pacientes do Lacan, que se tornaram analistas, né? E tem Sim, uma paciente que fala algo maravilhoso e que pode sintetizar essa ideia do ato para o pessoal. Aliás, eu indico muito esse documentário, tem uma horinha e é maravilhoso, porque tem ali a síntese do que é a psicanálise, né? E sim, ela é uma paciente do Lacan, completamente, também traumatizada pela questão da perseguição nazista, marcada por isso de forma incontornável. Ela disse que não conseguia sonhar. A vida toda só havia tido pesadelos. E que com a sim. análise ela começou até num determinado momento a sonhar até com flores, com paisagens mais amenas. E ela conta algo muito decisivo da análise com Lacan, que eu acho fantástico e sempre muito emocionante, que condensa essa ideia do ato, que marcada por toda essa história, assim como Christian Boltanski, né? Os pais perseguidos, e marcada por um significante, Gestapo, né? O grande fantasma da vida dela, Gestapo. E ela conta que num determinado momento, fazendo análise com Lacan, Lacan está sentado e ela repete mais uma vez, dentro de um contexto ali, onde ela está contando desse trauma, Gestapo. E o Lacan se Sim, levanta, então, como uma flecha e passa a mão no rosto dela. sim. E que isso muda a vida dela, porque ele É, transforma Gestapo em Gestapo, num é gesto gesta, de paz. né? Faz um gesto E na que isso é perna. decisivo para a existência dela e para a vida dela. É um Sim, ato do analista é um ato uhum. artístico também, no Sem sentido mais dúvida. profundo e agudo, né? Que É, realoca não só o significante, mas o sentido de uma existência, né? A relação sim, dela com a história, a relação dela com o outro, a relação dela com o gesto, a relação dela com a memória. é incrível mesmo. Inclusive, era o seminário do ato analítico, né? Eu acho muito pertinente essa ideia de ato biográfico, assim, porque é ali no seminário 15, que é do ato analítico, que o Lacan vai falar do som, né?
Então ele vai dizer que diferente do penso logo sou, que eu sou ali onde eu não penso, né? Ou seja, é num lugar de vazio. Quer dizer, esse momento em que ele levanta como uma flecha e faz uma carícia no rosto, ele não é pensado previamente, né? Ele é algo em que o eu ali do analista está descentralizado mesmo, né? É alguma coisa que vem como uma contingência. E que a gente tem Exatamente. precisado muito, né, de psicanalistas que levem mais em conta esse ato e a descentralização do eu, justamente, né? Porque enquanto você está ali identificado, inclusive enquanto analista, né, você não consegue sair desse, você não consegue dar espaço para essa contingência, né? Para esse ato tão ousado, por exemplo. Todo ato é ousado, né? De certa forma. Justamente porque ele não é previamente pensado, né? E é Uhum. isso, né? Eu acho que essa que é a experiência mais difícil, tanto para analistas, como para analisantes, como para todos nós, né? Para artistas, talvez menos, Uhum. que é essa experiência de fragmentação mesmo, de não saber como é que conduz, né? Como é que conduz esse eu no mundo, né? Esse ser no mundo. Exatamente. Muito, muito bacana. A própria ideia, né, Loren, às vezes muito ingênua, por exemplo, é, do que seria o artista, né? Uma vez eu falei com uma amiga, até psicanalista, ela, o artista isso, o artista aquilo, eu falei, mas não existe o artista com A maiúsculo, assim como a mulher não Sim, existe com M maiúsculo exatamente. para o Lacan, né? A mulher não existe no sentido de que a mulher toda a mulher completa, para Sim. explicar É, aqui, né? A o mulher homem também, toda com é a O imagem maiúsculo, não existe. totalitária da mulher, com a burca, a Sim, puta, a dona de casa. Isso é o que tentam fazer da mulher, mas a sim, mulher é o não todo. Então também o artista com A maiúsculo não existe, né? sim, Porque é preciso que a gente possa localizar em cada poética, em cada forma ali, uma escuta clínica, clínica no sentido mais profundo, um sim, corte sim. onde aquele artista cria cada poética, cada maneira com que ele lida com a matéria, com o próprio corpo, como isso se Sim. engendra no trabalho de cada artista, né? Uhum. Mas isso é tão importante, né? Acabou que interessante, né? A discussão está indo por um outro caminho que eu não imaginei. Mas isso é interessante porque é isso o Santon, né? Assim, é fazer de uma coisa artística, né? Assim, no sentido de muito singular, operar isso de uma forma singular, né? Que é isso que o artista, cada um à sua maneira, né? A mulher, cada um à sua maneira, e o homem Exato. também, que não existe, né? Exatamente, também não É existe. preciso que ele também, à sua maneira, conduza esse ser homem aí, que não seja identificado com esse homem totêmico imaginário, né? Assim. Exatamente. E Exatamente, por isso Lore, que eu acho que muito. essas saídas artísticas sempre conversam com a psicanálise, né? Porque elas dizem Uhum. primeiro desse encontro traumático e o que é possível fazer, né? E aí o que cada um faz de maneira muito singular, né? Exatamente. Com o vazio, né? O Duchamp dizia, né, que era importante, o importante era o vazio entre a obra e o espectador, o vazio entre o artista e a obra. Essa sucessão de vazios, porque elas criam. A Maria Gabriela Liansol, escritora, colocava um traço ao lado da página, um traço que ela dizia que era para deixar o espaço vazio, para deixar o lugar para o leitor, o lugar para que o vazio possa reverberar. Então eu acho que é isso, uma Uhum. análise é isso também, né? É aprender Sim. ali a se relacionar, a poder estabelecer, ao sair do Uhum. lugar do nada nadificante, né, como diz o Heidegger, Sim, poder estabelecer uma relação com o vazio, né? Eu acho sim, que é isso. E a arte é uma das formas de se relacionar com o vazio, né? exatamente. E aí nessas duas, né, artistas, como que isso aparece, né, na Naomi através de imagem, né?
imagens resto, né? Parece. Uhum. E na Sophie parece que isso, assim, ela escancara o vazio pelas ficções, pelas máscaras, né? Isso também é muito Uhum. interessante, né? Quer dizer, ela constrói uma ficção e aí ela mostra que então não tem. Como são várias construções, então não tem uma identidade, né? Exatamente, né? Não tem uma identidade. A própria ideia de identidade, né? É muito interessante isso, porque a figura delas como artistas, desses artistas que eu escolhi trabalhar, mas eu acho que a arte tem esse lugar de que o Francis Ponge, que é um poeta que eu gosto muito, dizia algo muito freudiano, que o espelho havia acabado de ser estraçalhado e voava aos pedaços, né? Então, que era esse momento ali moderno, a gente pode dizer, então, moderno barra contemporâneo, para a gente pensar todo esse tempo histórico, mas um tempo subjetivo também, pensar como Francis Ponge, né? Que realmente a ideia do moderno vem quebrar o espelho e que o espelho estava, isso é freudiano, né? Mas o Francis Ponge acrescenta que os pedaços estavam voando. Eu acho essa imagem dessa suspensão dos fragmentos, dos restos desse espelho flutuando, uma imagem muito bonita para a gente terminar essa conversa, porque tem tudo a ver com a ideia que a gente começou a conversar do ato biográfico, né? Sim, sem dúvida. Interessante, né? Porque pode tomar a conotação de trágico, esse espelho voando, né? Que normalmente é assim que o sujeito chega na história, com essa dimensão trágica do espelho espatifando, né? E como que isso pode ser artístico também, como pode ter um uso interessante disso. Sim, de manter em suspensão, né, essa dispersão, né, e fazer com ela, né? É uma imagem, inclusive, bonita, né? Quase sublime. Então, Loren, que bom, passou rápido, né? É, muito interessante, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas que bom, acho que a gente lança aí essa curiosidade, esse espaço vazio também, né, para Sim, queria te investigar outras agradecer e coisas. logo a gente vai se ver em Minas aí. Ah, que ótimo. Adoro a pão de queijaria, espero que não tenha fechado na Ah, pandemia não, tá aqui ainda. para A comer um gente pão de combina um queijo, café, né? Tomar um então. cafezinho. E também em São Paulo. Ô, Gilson, um beijo para você. Tá falando muito bom aqui, comentou. Eu vi que o Marcelo Que Vera ótimo. está aqui. Um beijo para o Aham, vi Marcelo, a também. Beth da Mata, um monte de gente conhecida. Um beijo para todo mundo e queria agradecer a Obrigada. Loren pela conversa e logo a gente se vê pessoalmente. Isso mesmo. Até a próxima, então. Um Se você beijo, conseguir aí, gente. na hora de finalizar, é só gravar. Tenta aí qualquer coisa Tá você me fala. bom. Tá? Um beijo, Beijo. boa noite.